Olá, todo mundo. Meu nome é Jalber, eu sou professor desse curso e essa é a gravação da aula 4. A aula 4 que foi a gravação, foi impedida por um mau passamento do professor, mas agora eu estou recuperando aqui o nosso tempo perdido e deixar essa gravação à disposição de todos vocês para completar o nosso percurso formativo até aqui, né? Agora a gente entrou no módulo 2, a diáspora nordestina e o embranquecimento dos cultos afro-cariocas, né? A aula 4 é assimilação e adaptação dos cultos iorubá na formação das nações de candomblé. Então, a gente vai compreender agora a formação dessas casas, quais foram as primeiras casas, a influência que elas tiveram nos cultos pré-existentes. A gente não pode esquecer isso, o candomblé não é uma novidade num universo de cultos já praticados há mais de 180 anos na cidade do Rio de Janeiro. O candomblé, então, como a gente conhece hoje, não existia nessa época, existia um outro culto, às vezes chamado pelo mesmo nome, mas a organização que a gente conhece hoje já é uma continuidade, né? Ela já vem atravessada aí no tempo e nos espaços também sagrados, vem atravessada por novas experiências de novos sacerdotes, introduzindo novos rituais, rituais diferentes, rituais recriados e até inventados totalmente aqui mesmo para adaptação e continuidade desses cultos. O candomblé não é uma novidade, isso acontece com todos os cultos, e o candomblé não saiu, não é uma exceção a essa regra. Então, as casas de candomblé da cidade do Rio de Janeiro, que conhecemos hoje, representam muito mais as influências dos candomblés do Nordeste do que a sua identidade originária. Estou me referindo às casas de culto aqui do Rio de Janeiro, quando os primeiros sacerdotes de cultos iorubá começaram os seus ofícios religiosos. Assim que eles chegaram aqui, então, começaram a chegar aqui, então começou também essa influência, né? A construção do campo afro-religioso na cidade do Rio de Janeiro. Como isso acontece, né? Para a gente compreender melhor a formação desses grupos religiosos, é preciso considerar, então, três condicionantes sociais ou sócio-históricas, né? A primeira, já havia nessa época uma grande diversidade de grupos étnicos na cidade, né? de origem afro diversificada, né? E a gente não pode esquecer a sua continuidade, a sua herança. Os descendentes desses que chegaram também já estavam aqui na ordem escravocrata e já eram em número suficiente a exercer a sua influência sobre todas as culturas afropertencentes aqui. Então, a grande diversidade de grupos étnicos habitando a cidade é um primeiro elemento. Havia uma grande diversidade de cultos já praticados também, então, associados, assimilados ou adaptados aos atravessamentos culturais e religiosos que essa sociedade já sofria na época, né? Algumas religiões eram específicas de pequenos aldeamentos. Lá em África, religiões originárias de pequenos aldeamentos. Então, elas vêm para cá na memória com essas formulações, com essas organizações na memória, na sua memória. Outras religiões pertenciam a grandes grupos, já vindos de lá de África para cá, como o melhor exemplo que a gente tem é o Islã, né? O Islã trazido para cá, o pensamento islâmico, a prática do Islã trazida para cá pelos escravizados no Rio de Janeiro, nesse período que a gente aborda, entre 1780 até a abolição, né? Até um pouquinho depois, na formação. Então, a gente vê essa confluência de diversas etnias, diversos cultos e diversas experiências também, sendo atravessadas, sendo amalgamadas, dando origem aos cultos que nós conhecemos hoje na continuidade. O segundo elemento que a gente precisa considerar é que havia um grande contingente de escravizados que já chegava aqui catolizado, já vinha de Angola, de Congo, de Moçambique, já chegava aqui catolizado e vindos de Angola, boa parte já falando português, porque a Angola, durante um bom período, é colonizada pelos portugueses, instituindo lá um agronegócio daquela época, vamos dizer assim, né? Então, tanto os que trabalhavam lá em fazendas portuguesas, de colonizadores portugueses, quanto padres também que vinham já, padres pretos, que vinham para cá, pretos e pardos, vinham para cá já ordenados padres, para trabalhar
inclusive nessas igrejas que a gente vai ver depois, igrejas formadas por irmandades de homens pretos e pardos, na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, e o terceiro elemento, muitos escravizados eram importados antes de completarem a transição, né? a iniciação ao mundo adulto, né? Então, eles chegavam aqui entre 13 e 16 anos, uma boa parte, né? Era muito procurada essa faixa etária por causa da longevidade que ia dar ao escravizado, né? Mas só que lá, nas suas culturas de origem, essa é a idade da iniciação, da passagem da puberdade para a vida adulta, e esse processo, então, nessa formação, ele chega na memória, mas ele é interrompido, ele não acontece aqui, né? Isso favorecia, então, a perda da identidade religiosa e ainda sofria, em cima disso, um processo de catolicização, né? O catolicismo popular praticado pelos escravizados. E um quarto elemento também, geralmente eram os mais idosos que ensinavam os mais novos os costumes religiosos, aqui na ordem escravocrata, né? Isso no Brasil inteiro. Isso fazia com que os cultos afro fossem mais praticados e disseminados, né? Haviam duas funções. Uma a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, que eram os mestres que catequizavam as crias, os escravos mais novos e tal. Mas também, em senzala, a gente vê muito esse registro de mestres, já com uma carga e experiência de sacerdote trazida para cá, refundando, ressignificando seus cultos e cuidando também da formação dos mais jovens. Isso em ambiente de senzala há registro disso. Na cidade, no espaço urbano, há registros também de mestres católicos que eram pretos, escravizados, às vezes povos, né? Eram contratados pelos donos, pelos senhores, pelas senhoras, para catequizarem seus escravos na sua puberdade, na infância, ou desde a infância já, para crescerem na consciência do catolicismo, né? Isso, então, promoveu um epistemicídio muito grande, né? Durante o processo de 180 anos, já se nascia preto, pardo, escravizado no Brasil e catolicizado, grande maioria. Então, entre 1780 e 1850, a cidade era povoada por uma maioria religiosa de origem ou influência bantu, quimbundos, ovimbundos, quicongos, cabindas, ngolos. Esses grupamentos, eles fundavam aqui casas de culto, mas não eram casas de culto iniciático, como conhecemos hoje, né? A feitura de santo, como tem nos modelos de candomblé que a gente conheceu. Mas eram práticas de curandeirismo sem uma organização social de casa de culto. Na verdade, atendiam em suas casas, atendiam nas ruas também, mas já exerciam uma influência e uma liderança, esses sacerdotes, uma liderança religiosa já na cidade. Muitos já prestavam serviços, desses sacerdotes, já prestavam serviços para resolver questões materiais ou espirituais, né? Incluindo malfeitos, retirada de malfeitos, né? Contrademandas de feitiços e outras modalidades do mercado religioso daquela época, inclusive alguns com uma influência forte, até com anúncios comerciais dos jornais daquela época. Somente a partir de 1820 começam a ser registrados lideranças religiosas, atendendo em suas casas e iniciando adeptos para uma continuidade religiosa daqueles cultos. Aqueles cultos, eu estou me referindo aí à macumba, as macumbas cariocas, né? A macumba carioca, que é uma forma genérica, né? Superficial, não tem nada de científico nesse nome, é um nome popular, um nome extraído do senso comum, da memória do senso comum. E esses cultos eram existindo numa diversidade enorme e numa amálgama, numa mistura em atravessamentos entre eles, desses vários cultos, eram todos chamados indiscriminadamente pela população de macumba, por causa da influência do som dos atabaques, né? Mas a gente já viu aí a origem da palavra macumba, a gente já viu no primeiro dia de aula, a origem da palavra macumba em quimbundo, que é tão comum aqui no Brasil, com várias ressignificações. A macumba, na verdade, é a palavra que quer designar um coletivo
né? Um plural, um coletivo de mestres da cura. A palavra cumba quer dizer mestre da cura, curandeiro no sentido popular, comum aqui, né? Mas mestre no sentido de ser um especializado em processos de cura, tanto espirituais quanto materiais. Esses mestres, quando se reuniam, a palavra para isso, para essa reunião, é ma, que bota tudo no coletivo aí, né? O prefixo ma. Então, era designada assim, macumba, a reunião de mestres da cura. Onde você foi? Eu fui lá na macumba, porque tinha vários mestres lá, entidades, baixadas, dando consulta e tal, ou o próprio chefe da casa ali e tal. Então, eu fui na macumba, eu vim da macumba e acabou ficando aí macumba como sinônimo de significativo, né? De reunião, significativo de casa, significativo também de mal feito, como é hoje. Vou fazer uma macumba contra você, né? A palavra, então, ela propagou uma série de significados a partir do uso popular que se faz dela até hoje, né? Inclusive, esse sentido pejorativo continua até hoje. Então, vamos ver primeiro aí quais eram esses cultos na sua origem sudanesa. A gente já viu aqui que essa separação entre sudaneses e bantus, ela vem da historiografia, da sociologia das religiões no Brasil e tal, essa separação, né? Vários autores usam, Lopes usa, vários autores, vários historiadores principalmente. Então, nós usamos também essa classificação. Sudanesas, as culturas que vieram na memória dos escravizados dessa região da costa oeste ali africana, principalmente onde hoje onde era a Senegâmbia, onde hoje é o Mali, Gana, mas muito mais do sul dessa região, que é a Costa dos Escravos ali, a Fortaleza da Mina, Togo, Benin, o antigo Dahomey, né, que hoje chama Benin, e a Nigéria também, o que hoje é a Nigéria, né, o país Nigéria hoje. Então, vieram representações importantes na memória dos escravizados, representações religiosas importantes de lá. As etnias urubá da costa oeste africana e o reencontro no Brasil. Diversas tradições étnicas sudanesas, algumas próximas ou similares, outras distantes no campo religioso, foram trazidas para a cidade do Rio de Janeiro a partir do século XVIII. Há, então, registros dos seguintes cultos, vindo da África Ocidental, de territórios hoje denominados como Nigéria, Benin, o antigo Dahomey, e o Togo. Esses cultos são, primeiro, aqui chamados Yorubás, né? Denominados também de Nagôs ou Minas. Eram chamados Nagôs, principalmente no Nordeste, né? Mas aqui também, os pretos sudaneses, de cultura, de etnia de origem sudanesa, como a gente chama aqui no Brasil, que vinham dali dessa região da costa oeste. Esses grupos, lá classificados como de nação Queto, Ijexá, Abel-Cutá, Oió, Egbá, vêm para cá e trazem seus cultos na memória. Esses vão dar origem a cultos a voduns, cultos a orixás, né? Também vieram o grupamento, em grande representação, grupos de etnia Jeje, como, por exemplo, os Ewe e os Fon. Fon, não é Ifon, não estou falando de Efon. Fon, grupos Fon. Mas também, com uma representação histórica emblemática, no Maranhão, né, a primeira casa historiografada aí, como primeira casa de culto aos orixás, de culto iorubá, os Fanti Axante, ou a Casa Fanti Axante, lá de São Luís do Maranhão. Esses três grupos eles vão dar origem a essas denominações que nós conhecemos hoje como candomblé. Há 11 tipos de candomblé, pelo menos, catalogados aqui no Brasil. O de orixá é um deles. A presença dessas etnias na cidade do Rio de Janeiro dava origem a grupos e subgrupos religiosos, muitas vezes mesclando seus cultos com os já praticados na cidade. A grande maioria, já praticados, de origem bantu. Então, começa uma amálgama, um atravessamento, né? Os Yorubá, que já cultuavam seus voduns e orixás, acabavam se associando a lideranças de nações religiosas estabelecidas na cidade. Ou a partir daí, abriam suas próprias casas também. Mas no início não era assim. Era uma associação, né? Então, por nação religiosa, a gente pode separar
a nação religiosa dos Ngola, né? O nome dos chefes, como eram denominados esses chefes religiosos, Ndoque, Nganga e Kimbanda, com K, Kimbanda. A gente vai ver depois o significado dessa palavra aí, tem a ver com o que se usa hoje. Nação Lunda, que o chefe chamava Tahi, né? Nação Congo e Cabinda, isso como é chamado aqui, né? Que o chefe é o Nganga. A gente vai ver esse chefe chamado de Embanda na Cabula, né? A gente já viu hoje, já na aula 2. E também o grupo Benguela, onde o líder religioso chamava Timbanda, o mesmo que Kimbanda, só que com uma pronúncia diferente. Kimbanda quer dizer mestre da cura, quer dizer o mesmo que Kumba, líder, chefe religioso, sacerdote, especialista religioso. Bom, sudaneses de outras etnias na cidade do Rio de Janeiro. Outras etnias, que não essas que a gente já viu agora, também tinham outros pretos sudaneses aqui, chegaram, de presença marcada e importante. Os alçais são pretos islamizados que se misturavam com outras etnias, desenvolvendo suas práticas entre si, que não se misturavam com as outras etnias, e dando uma continuidade diaspórica para os seus cultos, suas culturas, suas religiões aqui. Então, esses alçais, eles chegam islamizados e são escravos um pouco diferentes, porque a maioria chega aqui já com uma profissão, com uma especialização, metalurgia, ourivesaria, alfaiataria, açougue, e uma série de profissões urbanas, metalurgia principalmente, e eles vão se assentar na cidade como escravos, principalmente aqui no Rio, como escravos de gangue valorosos, porque geravam uma boa renda para os seus donos. Mas também, ao lado desses, malinques, pretos malinques e mandês, né? Ou mandingas, né? Como eram também chamados aqui no Rio. As suas práticas de leitura da sorte, dos mandês, mandingas, né? Tratamentos de cura e contrafeitiços foram muito populares até o surgimento das primeiras casas de culto, que passaram a encampar todas as suas práticas associadas aos cultos bantu e ameríndios, como o culto Omolocô, que a gente já viu aí, teve uma aula só sobre isso, aí, se não me engano, a aula 3. Né? A contribuição da diáspora afro-nordestina na cidade do Rio de Janeiro. Com a proibição inglesa do tráfico atlântico, né, de escravos, e após a tentativa de insurreição lá em Salvador, conhecida como a Revolta dos Malês, né, que na verdade é a Revolta dos Imalê, que era como os afro-baianos de Iorubá chamavam os muçulmi, né, os muçulmanos, Imalê, é uma má pronúncia, uma corruptela de Islam, homem do Islã, né, Imalê. Começa, então, depois da revolta dos... Aqui no Brasil a gente fala revolta dos malês, né? Depois dessa revolta em Salvador, 1835, tem início, então, uma grande migração interna de escravizados, né? Principalmente iorubás e vendidos para cá, para o Rio de Janeiro. Então, há um grande e intenso comércio de crioulos escravizados nascidos no Brasil, né? E uma migração de alforriados de Salvador para cá também. Esses vieram, claro, por livre e espontânea vontade. Com o declínio das fazendas do Nordeste, Ceará principalmente, né, que foi o primeiro a falir, né, e libertar seus escravos, bem antes da abolição, com o declínio das fazendas do Nordeste e a ascensão dos cafezais no Rio de Janeiro e São Paulo, começa um ciclo migratório que traz para o Rio muitos escravizados de descendência iorubá, traz de lá do Nordeste. A partir de 1836, já se pode conhecer a trajetória das primeiras casas de culto iorubá, que viriam dar origem aos primeiros candomblés, o que a gente chama hoje de candomblé, como conhecemos hoje, na cidade do Rio de Janeiro. Mas, olha só, a sua estrutura era muito simples, a gente não pode imaginar um candomblé, uma roda de orixá, um xingê, tocando como a gente conhece hoje, né? Nenhuma dessas primeiras casas tinha a configuração que encontramos hoje. Suas datas do calendário religioso coincidiam com as católicas, ainda hoje é assim, para não chamar a atenção da polícia e nem sempre se podia tocar os seus tambores. Então, era tudo assim, mais ou menos escamoteado, aproveitavam os grandes feriados e tal.
As primeiras casas de candomblé fundadas no Rio de Janeiro, e aqui eu estou usando esse nome, mas na época das suas fundações, esse nome não era tão popular quanto hoje e não tinha esse campo simbólico tão extenso, tão significativo como hoje. Por exemplo, a expressão terreiro de candomblé, ela é moderna, ela é recente, ela não é desse período. Então, por volta de 1836, chega à cidade do Rio de Janeiro a preta africana Okinsini-Debaú, rebatizada Rosena, ainda bem, porque esse nome dela é difícil de falar, depois conhecida como Gaiacu Rosena de Bessem. Quem é da tradição iorubá dos voduns deve conhecer esse nome aí, porque boa parte desses praticantes de hoje descendem tradicionalmente desse trabalho iniciado pela Gaiacu Rosena de Bessem. O próprio nome já diz até aí qual é o vodum que ela cultua, né? Que é o Bessem. A partir de 1874, Rosena de Bessem organizou a Casa Gede, que depois se tornaria o terreiro de candomblé mais antigo de que se tem notícia, aqui no Rio de Janeiro. O Podabá. E era assim que era chamado. Onde você vou no Podabá, eu não vou no candomblé da mãe Gaiacu, eu vou no Podabá. Era assim que era chamada a casa. Eu vou no topo, e ficava aqui, perto de onde eu estou, no bairro da Saúde. Aliás, esse lugar que eu estou era o bairro da Saúde na época. Né? Ela ficava aqui, depois, porque houve uma mudança dos nomes aqui, que uma parte virou Gamboa, outra parte voltou a ser Santo Cristo. Então, ela já estava aqui, nessa região onde eu moro, aqui, onde eu faço minha pesquisa, a região portuária do Rio, Podabá. Né? Em 1904, a casa é citada no famoso livro As Religiões do Rio, do jornalista João do Rio, né? Que, se alguém não tiver ainda o PDF desse aí, é só mandar por e-mail, me pedir por e-mail que eu posso mandar. Então, em 1904, João do Rio vai até essa casa com o seu informante e relata lá, tem detalhes de como é que ela funcionava, o que tinha lá, segundo a visão, é claro, do João do Rio, que era um branco daquela época, racista, um olhar cheio de preconceitos, mas ele faz, ainda assim, o primeiro registro etnográfico, grosso modo, dessas casas. Então, essa casa viria a iniciar os primeiros sacerdotes do culto Gede na cidade do Rio de Janeiro, o Podabá. 1836 ela chega, depois, 1874, ela funda a casa. Candomblé, o segundo aqui importante, o candomblé do Axé Opô Afonjá, a fundação dele no Rio, 1886. Nesse ano, a sacerdotisa de Salvador, Mãe Aninha de Xangô, veio ao Rio com os sacerdotes Bambochê, famoso Bambochê, e Obassaniá. Teve alguém do grupo me pediu aqui, dos participantes do curso, me pediu umas informações sobre Babá Saniá. Eu conheço Obassaniá, se for esse, a gente tem informação. Tá? Com os quais fundou uma casa de culto no bairro da Saúde, aquela, o mesmo bairro onde já estava o Podabá, o candomblé anterior. Então, foi aproveitado o espaço de um antigo zungu, local de festejos e batucadas, a gente já viu aqui o que são os zungus, cerimônias secretas e conspirações de principados, nas imediações ali da Pedra do Sal. Na verdade, não é na Pedra do Sal. A subida para esse zungu, que era escondido na mata, onde hoje é o Morro da Conceição, né? O Morro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Aqui atrás do meu prédio, inclusive, onde eu estou agora, aqui, do meu condomínio aqui. Esse zungu ele foi devastado pela polícia, foi descoberto e tal, mas o espaço, a clareira, ficou lá, e era como era terra de ninguém, escondida lá. Ela aproveitou, o grupo aproveitou e fundou lá em cima esse primeiro barracão dela, que não vai ficar lá durante muito tempo por causa de urbanização, essas coisas, mudança da cidade, depois se muda, né? Bem depois, muitos anos depois. Então, foi aproveitado esse espaço que era do zungu, e a referência à Pedra do Sal é porque a subida era por ali. O mar batia ali onde é a Pedra do Sal. O Largo da Prainha tem esse nome porque ele ficava na prainha. O mar ia até ali. A rua, onde é hoje a Rua Sacadora Cabral, era a orla. Por isso é uma rua toda torta, cheia de insinuosidade, exatamente por causa disso, desse formato que acompanha o quebra-mar. Né? A partir dos anos 30, essa casa muda-se para o bairro de Coelho da Rocha, onde a gente sabe existe até hoje, né? O Axé e Leopô Afonjá. O culto africano de Cipriano Abedé, terceira casa, 1890, a notícia da sua fundação.
Cipriano era baiano de nascimento, ele nasceu em 1832, né? E aos 9 anos ele foi para a África, ele não é africano, tem gente que acredita que o Abedé seja africano, ele é brasileiro, baiano, ele foi para a África e retornando depois em 1877, aos 45 anos de idade. Ele tinha o cargo no candomblé, ele tinha cargo, exercia um cargo no candomblé do Engenho Velho, né? Lá. E vem para cá em 1913 para o Rio organizar sua própria casa, inicialmente na Rua do Propósito, também no bairro da Saúde, ali onde é a Praça da Harmonia, hoje, né? No bairro da Saúde. E depois ele muda para Senador Pompeu, uma rua um pouco mais valorizada e tal, e devia ser assim, devia dar mais prestígio, né? Menos escondida que a Rua do Propósito. Esse candomblé do Cipriano Abedé é o primeiro a registrar em cartório a sua casa, coisa que até hoje os nossos irmãos praticantes têm dificuldade de registrar, fazer lá o CNPJ de sua casa. Ele, lá naquela época, ele já tinha tomado essa providência, né? E deu o nome, o registro civil lá, de culto africano, né? É um culto afro-carioca aqui. Era também, olha só, Cipriano Abedé é uma figura importante no cenário religioso da cidade, não só de casas de culto, porque isso era tudo muito subreptício, era muito escondido, havia proibições realmente, a polícia quebrava as casas e tal. Ele também era, olha o que ele era, além de sacerdote, ter fundado uma casa e registrado, ele também era grão-mestre maçom. Cipriano de Abedé era grão-mestre maçom, então chegou lá no grau 33 do conhecimento, significa que ele era, então, alfabetizado e tinha um certo approach cultural, porque para se tornar um mestre maçom tem que fazer muitas leituras e ter compreensão de aspectos filosóficos complexos. Então, Cipriano de Abedé não era uma pessoa inculta, semi-analfabeta, ao contrário. Além de grão-mestre maçom, ele era membro, quase que fundador, das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na época a mais importante, a mais influente, né? Existe até hoje, e também a Irmandade de São Jorge dos Homens Pardos, aquela que fica ali, que se associou à Irmandade de São Gonçalo, e fundaram ali, no mesmo espaço, 2 templos, um altar para São Gonçalo e um altar contíguo, que é o de São Jorge, e existe até hoje a famosa festa de São Jorge, ali, dia 23, no Campo de Santana, aqui pertinho de onde eu estou aqui também. Então, ele, só para ressaltar, Cipriano de Abedé, além de sacerdote de culto afro-carioca, ele também era grão-mestre maçom e membro de 2 irmandades católicas religiosas. O que eu estou querendo ressaltar é que ele não era cristianizado, ele era católico praticante, membro com cargo nessas associações importantes que controlavam igrejas da Terceira Ordem de Homens Pretos e Pardos. Então, ele era católico, além de afro-pertencente, religioso praticante, ele também era católico praticante, importante, e mestre maçom. Grão-mestre, né? Grão-mestre maçom. Bom, outro importante, o candomblé de João Alagbá, a notícia de 1890, então já é pós-abolição. Essa foi uma das mais importantes casas de culto da sua época, né? Fundada provavelmente em 1886, na Rua Barão de São Félix, também aqui, no bairro da Saúde, no centro da cidade, mas vindo a receber clientes somente a partir de 1890. Esse endereço existe até hoje, Barão de São Félix, 1870, Casa 76. Esse endereço existe ainda. E está no meu mapeamento. Era uma instalação grande com as proporções da época, para as proporções da época, e convergência dos sacerdotes afro-baianos e cariocas. Era a casa mais prestigiada desse período em que ela existiu aqui. Muitas baianas residentes na cidade, quando tinham que fazer suas oferendas aos seus santos, faziam nessa casa, na casa de João Alagbá, porque lá já estava tudo preparadinho, tudo direitinho e tal. João do Rio, o jornalista que eu já mencionei aqui, ele faz essa citação nesse livro famoso e tal. Isso é o João do Rio falando.
escrevendo: com um cabrito preto e algumas ervas, o celebrado João Alabá, negro rico e sabichão da rua Barão de São Félix, 76, conseguirá matar muita gente apenas com 2 negros nus, um rosário na mão, à meia-noite. Isso está no livro deles, foi publicado em jornal, depois compendiaram em livro, como folhetim diário, né, do jornal. O candomblé do axé bambochê, aquele mesmo lá que veio com a sacerdotisa para fundar o Pofão. Bambochê de Xangô Agodô é um afro-nigeriano, esse é, trazido para o Brasil por Yanassô, também famosa, sacerdotisa lá de Salvador, quando de sua ida para aquela região, para ajudar a fundar o que seria um modelo de culto afro-brasileiro, conhecido como o candomblé do Engenho Velho. Essa pretensão frutificou, porque ficou como modelo mesmo, né? Na cidade de Salvador. No Brasil, o bambochê adotou o nome de Rodolfo Martins de Andrade. O que eu queria ressaltar aqui é que essa organização do Engenho Velho, que vem para cá, e espalha depois pelo Brasil todo, é o que vai dar origem a esse formato que a gente usa hoje nos candomblés de Nação Queto, principalmente, né? Com o concerto do xirê, né? Para todos saudar, cultuar todos os orixás herdados, trazidos na memória, né? A entrega da roda para um determinado orixá, que é Xangô. A roda é importante, porque através da roda é que vai ligar céu com a terra, né? O mundo visível com o mundo invisível, e ali se dá com mais facilidade o transe, né? Nessa indila, nessa roda, né? Então, esse modelo ele vem para cá, para o Rio, a partir dessas formulações do João Alabá. É o primeiro a inaugurar um rito completo e organizado de iniciação, isso também é outro passo importante, que viria a ser repetido até os dias atuais nas casas de tradição iorubá. Então, muito que a gente conhece hoje, né, desde da cerimônia do Bolonã até a cerimônia do Oruncó, no candomblé de Nação Queto, nas outras casas de outras nações, esses rituais têm outros nomes, e outros formatos também, mas seguem mais ou menos a mesma organização, né? Então, no Rio de Janeiro, chega esse padrão, esse modelo, e acaba se difundindo aqui também. Mas com o tempo, não foi assim, chegou hoje e amanhã já está todo mundo fazendo. Isso leva aí algumas décadas para se tornar o que é hoje, né? Então, ele viajou por todo o Nordeste realizando iniciações importantes, de importantes lideranças do candomblé de nação. Então, ele é o iniciador mesmo aí desse formato que a gente conhece hoje, né? Bom, o próximo assunto aqui, fusão e distanciamento entre casas de candomblé e umbanda no Rio de Janeiro. A gente sabe que essa fusão aconteceu. A maioria dos praticantes de candomblé, de um certo período para cá, eram sacerdotes cariocas dos cultos anteriores, as macumbas, né? Não estou falando de umbanda ainda, mas a gente pode falar aqui do que resultou em Omolocô, umbanda Omolocô no século XX. Eu estou me referindo a esses cultos muito mais centrados na herança africana do que nos rituais kardecistas e católicos que foram sendo incorporados depois, pouco depois. Com histórias paralelas, as casas de culto das umbandas e dos candomblés, aqui eu estou usando o termo que a gente usa hoje, as umbandas, né? E dos candomblés da cidade do Rio de Janeiro, a partir do século XX, ao mesmo tempo em que se auto-influenciam, vão se distanciando entre si, né? Formando o quadro separado que nós conhecemos hoje. O que é umbanda, o que é candomblé. Lá na frente a gente vai ver que isso junta de novo e tal, gerando uma casa de 2 cultos, mas isso é assunto para a última aula. Tá? Então, essa fusão, né, que no início é um aproveitamento, depois, a partir de um certo período, há um distanciamento. Por quê? Ao mesmo tempo que o campo religioso dos umbandistas, os novos macumbeiros vão se autodenominar umbandistas, né, vão reiniciar uma tradição, né, agora chamada de umbanda, um culto urbano, totalmente urbano, atravessado pelo ocidentalismo e tal, de diáspora.
vai se afastando, então, das casas de candomblé, já chamadas nesse período de candomblé, no início do século XX, devido às diferenças, mas principalmente ao racismo religioso que os umbandistas desse período começaram a praticar, abolindo as influências afro que existiam nesses cultos, né? E adotando como traço igual, permanente, só o transe de expressão com as entidades, abolindo, então, vela, charuto, toque de tambor, cânticos em língua iorubá, nada disso. Tudo é ressignificado e recatolizado. Na aula 5, a gente vai ter mais detalhe de como é que se deu esse processo de fusão, principalmente de fusão, e depois a razão do distanciamento. Bom, apesar de mais populares, as casas de culto de Umbanda eram mais populares, existentes em maior quantidade do que candomblé, ao contrário de hoje, que eu acredito que exista mais candomblés nessa continuidade do que casas de Umbanda dessa herança que eu estou me referindo aqui do início do século XX. Apesar de mais populares, as casas de culto das Umbandas vão sofrer também uma cisão ideológica devido ao racismo e processos de embranquecimento da sociedade pós-abolição. A gente vai ver isso também com detalhe nas próximas aulas, mas é importante saber isso. Ao mesmo tempo que essa nova Umbanda, ou Umbanda branca, Umbanda embranquecida, ela vai se ocidentalizando, surge, ao mesmo tempo, um movimento de resistência que, a partir dos anos 40, vai para os espaços públicos e começa a propalar uma reafricanização dos cultos afropertencentes, e aí sim surge o Tata Tancredo e a revolução dos homolopôs e dos candomblés, como a gente conhece hoje na cidade do Rio de Janeiro e no seu entorno, Baixada Fluminense. Já estou me referindo a outro período, e isso aqui é assunto da próxima aula. O fato da aprovação pela feitura de sacerdote afrocarioca num candomblé baiano. Isso foi um fato durante muitos anos, muitos anos. Você não era sacerdote de candomblé se você não fosse feito por um sacerdote baiano. Isso era um atestado de autenticidade. Eu sou filho de um neto de santo de um baiano. Então não é a mesma coisa. Eu sou neto de... O meu avô de santo era baiano. Nessa época, a primazia era ser iniciada por um sacerdote afro-baiano, de preferência afro-baiano. O mito de pureza, esse mito de pureza afro-baiana, o nagô, né, do culto, acarreta para o meio social dos praticantes de candomblé uma necessidade de se autenticar o sacerdote, que agora tem que comprovar que é raspado e catulado. Essa que era a expressão que se usava. Eu cheguei a ouvir muito os pais de santo e as mães de santo falarem: fulano é raspado e catulado, ou seja, ele é pai de santo mesmo, ele cumpriu o ritual que veio nessa historiografia, veio de Salvador, esse formato. A gente já viu aqui quem foi que trouxe, inclusive, foi o Bamboche, né? Mas depois foi reproduzido por quase todos os sacerdotes, hoje por todos os sacerdotes, né? Quem sofreu muito esse preconceito foi o sacerdote importantíssimo carioca, chamado Joãozinho da Golméia, que a gente vai ter depois um espaço para falar dele aqui. Ele sofre esse período, essa defenestração por não ser... Ele acaba tendo que viajar, passar lá um período em Salvador e para se iniciar, para ser raspado e catulado e voltar, quando já era uma das figuras mais importantes do candomblé do Rio de Janeiro. Ainda assim, ele ainda era preconceituado. Essa suposta primazia de Salvador, né, soteropolitana, ainda subsiste na memória e na formação de muitos praticantes de candomblé daqui do Rio de Janeiro, quando são registrados discursos enaltecendo a sua origem. Eu sou do Opoafonjá, de Salvador. Eu sou neto, bisneto, metralhadora neto do Bamboche. Ou seja, essa primazia, essa necessidade de autoafirmação identitária ainda existe no nosso meio. As pessoas chegarem em reuniões, até em espaços acadêmicos eu vejo muito isso, o sacerdote ou a sacerdotisa, ou o afropertencente ali, acadêmico, afropertencente, afro-religioso, citar a sua raiz genealógica até chegar a um terreiro de Salvador, né? Isso ainda é propalado. Gente, ficamos por aqui.
esse é o conteúdo da aula 4, estou aguardando os e-mails de vocês para tirarem as dúvidas e, mais uma vez, eu peço perdão pelo passamento da semana passada, que atrasou a gravação dessa aula. Então, encontro com vocês, hoje eu estou gravando no mesmo dia, daqui a pouquinho, na aula 5, tá? Às 8 horas. Obrigado pela atenção de vocês e divulguem nosso curso aí, porque as inscrições ainda estão abertas, tá? E os vídeos vão ficar à disposição. Muito obrigado a todos vocês.